Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um capítulo da Bíblia que, sério, parece um roteiro de filme. O capítulo 6 de Marcos. É verdade. As nossas fontes aqui são duas Bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que tem os comentários, umas notas de rodapé que são riquíssimas. Ajudam muito a gente a entender o contexto, né? Exato. E a nossa missão aqui é explorar as narrativas intensas que Marcos coloca juntas. Rejeição, uma missão super radical, intriga de palácio que termina em tragédia e milagres que desafiam a lógica. Bora mergulhar nisso. E o que é fascinante é como Marcos comprime tantos eventos cruciais num capítulo só. Não é só uma sequência de história, sabe? Existe uma tensão que vai crescendo, um contraste constante entre fé e incredulidade, entre o poder divino e as falhas humanas. Certo. Então vamos começar pelo começo. A história abre com uma volta para casa, o que geralmente é uma coisa boa. Mas aqui é o contrário. Bem o contrário. Jesus volta para Nazaré, a cidade dele, e começa a ensinar na sinagoga. O pessoal fica impressionado, mas não de um jeito bom. Eles perguntam, de onde ele tira tudo isso? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Eles conheciam a família toda. Exatamente. Eles conheciam o cara desde pequeno e por isso simplesmente não conseguiam aceitar. E os comentários das fontes aprofundam bem essa reação. O termo grego para carpinteiro, tekton, se refere a um artesão, alguém que trabalhava com madeira ou pedra. Era uma profissão comum, braçal. A familiaridade dele gerou desprezo. Tipo, eu conheço esse cara, ele não pode ser tão especial assim. Isso. Eles não conseguiam conciliar o vizinho que eles conheciam com o mestre que ensinava com tanta autoridade. A Bíblia Roman destaca que eles estavam presos a pressuposições humanas. E é aqui que surge aquela famosa frase: um profeta só não é honrado em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa. E o resultado é chocante. O texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Só curou alguns poucos enfermos. Mas essa frase "não pôde fazer", ela é muito forte. Não significa que o poder dele diminuiu. Então essa questão crucial não é que o poder tenha diminuído. As notas explicam que a incredulidade deles funcionou como uma barreira. Pensa assim, a fé, no contexto de Marcos, é o canal pelo qual o poder de Deus atua. Ah, entendi. E a ausência dessa fé em Nazaré limitou a manifestação desse poder. A incredulidade deles foi o obstáculo. Faz sentido. Então, não é uma fraqueza no poder, mas uma dinâmica que precisa de receptividade. Exatamente. E logo depois de ser rejeitado, a reação de Jesus é surpreendente. Ele não recua. Pelo contrário, ele expande a missão. É uma virada narrativa brilhante. Ele envia os 12 discípulos em missão, de 2 em 2, e dá autoridade sobre os espíritos imundos. Mas a lista de bagagem é o que chama atenção, né? Nada de pão, nada de sacola, nada de dinheiro. Apenas um cajado, sandálias e uma única túnica. Se a gente conecta isso com o todo, essas instruções são uma lição prática sobre dependência total. A Bíblia de Estudo NA ressalta que essa vulnerabilidade era essencial para a missão. Eles tinham que confiar que seriam cuidados. Isso. Não deveriam confiar nas próprias provisões, mas na hospitalidade das pessoas. E, em última análise, em Deus. Enviá-los de 2 em 2 também era estratégico, ecoando a lei do Antigo Testamento, que exigia 2 testemunhas para validar um testemunho. E tem a instrução sobre o que fazer em caso de rejeição. Sacudiu o pó dos pés. Parece um gesto meio dramático, não? É um gesto simbólico muito forte. Os comentários da Holman explicam que era um ato de testemunho contra aquela casa ou cidade. Um testemunho. Sim, significava que os mensageiros tinham feito a parte deles e que a responsabilidade pela rejeição recaía inteiramente sobre os moradores. Eles estavam, simbolicamente, se desvinculando do juízo que viria sobre aquele lugar. Entendi. É quase um ato legal, não pessoal. Exato. Agora,
a narrativa dá uma guinada sombria e funciona como um flashback. O rei Herodes ouve falar dos milagres de Jesus e fica apavorado. Apavorado mesmo, ele acha que João Batista, a quem ele mandou decapitar, ressuscitou dos mortos. E aí Marcos nos conta a história de como João Batista morreu. E é importante identificar quem é esse Herodes. As fontes o identificam como Herodes Ântipas, um tetrarca, filho de Herodes o Grande. Ele governava a Galileia. E a história é uma tragédia de poder, luxúria e principalmente fraqueza. Porque João Batista o criticava publicamente por ele ter se casado com Herodias, a esposa do irmão dele, né? Exato. O que eu acho interessante é a descrição da relação de Herodes com João. O texto diz que Herodes temia João e o protegia, mas também gostava de ouvi-lo, embora ficasse muito perplexo. Ele parece um homem em profundo conflito. Esse conflito interno é a chave da tragédia. Durante a festa de aniversário dele, a filha de Herodias dança e agrada a todos. E Herodes, talvez embriagado pelo momento, faz um juramento público e impensado. Peça o que quiser, e eu lhe darei até metade do meu reino. Uma promessa absurda. A nota da Ná chama isso de promessa insensata. Totalmente. E a mãe, Herodias, vê a chance dela. A moça pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes fica muito triste, mas, por causa do juramento e dos convidados, ele não pode voltar atrás. A pressão social, o orgulho. É uma cena terrível. A cabeça é entregue à jovem, que a entrega à mãe. E essa história serve como um contraste brutal com o ministério de Jesus. De um lado, você tem o reino de Herodes, marcado por banquetes, intrigas, juramentos vazios e morte. E do outro... Do outro, o reino de Deus, pregado por Jesus, que oferece vida e restauração. A morte de João Batista prefigura, de certa forma, o que vai acontecer com o próprio Jesus. Nossa, essa conexão dos dois reinos, um que mata e um que dá vida, é muito poderosa. É a genialidade de Marcos na estrutura. Então a narrativa volta para Jesus e os discípulos. Eles estão exaustos, tentando achar um lugar para descansar, mas uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os segue. E a reação de Jesus é de compaixão. Ele diz que eles pareciam ovelhas que não têm pastor. E o que ele faz? Alimenta toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. A reação inicial dos discípulos é bem humana e prática, né? Manda essa gente embora para comprar comida. Sim, eles calculam que seriam necessários 200 denários, que era o salário de quase um ano de trabalho, para comprar pão. A tarefa era impossível do ponto de vista deles. E essa impossibilidade serve para ressaltar a magnitude do milagre. Exatamente. E o detalhe das 12 cestas de sobras é simbólico, talvez representando a provisão abundante de Deus para as 12 tribos de Israel. Logo depois disso, acontece outro evento extraordinário. Jesus manda os discípulos atravessarem o mar de barco, enquanto ele sobe num monte para orar. No meio da noite, uma tempestade os atinge. E eles veem Jesus andando sobre a água. A primeira reação deles... Pavor. Eles acham que é um fantasma. Eles gritam de medo. O texto especifica que era a 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro. E quando Jesus diz, sou eu, não temais, a frase sou eu, em grego, ego eimi, ecoa a forma como Deus se revela no Antigo Testamento. Em Êxodo 3, com Moisés, eu sou. Exatamente. É uma declaração sutil, mas poderosa da divindade dele. E aqui está a parte que realmente me faz parar para pensar. O capítulo termina dizendo que os discípulos ficaram perplexos porque não tinham compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. É uma frase dura, né? Muito. Como assim? Eles acabaram de ver um milagre incrível e não entenderam o próximo. O que significa esse coração endurecido? Essa é a conexão mais importante que Marcos faz aqui. A nota da Holman aponta exatamente para isso. A incapacidade deles de entender Jesus andando sobre as águas estava ligada à falha em compreender a verdadeira dimensão do que aconteceu na multiplicação dos pães. Eles viram o milagre, mas não entenderam o significado. Isso. Para eles, foi um grande feito,
Mas eles não entenderam que aquilo revelava a identidade divina de Jesus. O coração endurecido aqui não significa maldade, mas uma lentidão espiritual, uma incapacidade de perceber o significado mais profundo do que estavam testemunhando. Então eles viram o quê, mas não entenderam o quem. E por isso, quando o próximo milagre acontece, a reação é pânico, não fé. Precisamente. A mente deles ainda não tinha alcançado a realidade que estava bem na frente deles. Uau! Então, o que tudo isso significa? Este capítulo nos leva de uma sinagoga em Nazaré, onde a familiaridade gerou incredulidade, Para um palácio onde o poder mundano levou à morte, e finalmente para um lugar deserto e um mar tempestuoso, onde o poder divino se manifestou de formas inacreditáveis. vimos o contraste entre a rejeição baseada no que se vê e a fé que se apoia no invisível. Vimos a coragem de João Batista contra a fraqueza de Herodes. E, talvez o mais importante, vimos que mesmo os seguidores mais próximos de Jesus lutavam para entender quem ele realmente era, mesmo diante de evidências milagrosas. Isso nos deixa com pensamentos para refletir. O texto diz que os corações dos discípulos estavam endurecidos, mesmo depois de testemunharem milagres. Isso levanta uma questão. O que realmente é necessário para que a compreensão aconteça? Ver um milagre é suficiente ou a verdadeira percepção exige algo mais profundo, uma mudança interna que vai além do que os olhos podem ver?